Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja, hoje vocês vão conhecer sobre John Wesley e o movimento metodista. Como começou esse movimento metodista que depois veio a iniciar a igreja metodista, né, que é a que a gente conhece até os dias de hoje. Então conheça um pouco do movimento que veio a ser chamado de metodista. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. A origem do movimento metodista é feito por reverendo Nathanael Garcia Marques. Se teu coração é como o meu, dá-me tua mão. Escrito de John Wesley. Imagine um país numa profunda crise social, operários e mineiros trabalhando 16 horas por dia por um salário de fome. Imagine milhares de crianças sem idade escolar trabalhando e morrendo de chagas e frio. Imagine, por outro lado, uma casta de nobres a quem se outorgou o poder sobre os meios de produção e sobre seres humanos, e sobre todos esses, o poder de conceder e privar todos os seres viventes dos meios de subsistência, direito único do rei. Nesse contexto foi que surgiu o movimento metodista. Deu-se na Inglaterra, no começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores John e Carlos Wesley, que é o Charles Wesley, passaram a se reunir para o cultivo da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, da prática da oração, do jejum, da visita aos pobres e aos enfermos. Isso aqui são basicamente as características do ministério de Cristo também, né? Ele fazia isso no seu ministério, além dos milagres. John Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão daqueles que comungavam junto à religião oficial anglicana, que era a igreja oficial estatal da Inglaterra. Esse grupo, conhecido inicialmente como Clube Santo, no sentido pejorativo, né, marcou sua identidade pelo método: dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os presos e outras coisas. Por causa dessa organização, esse grupo foi apelidado de metodistas, o pessoal do método, né? Quer dizer, aqueles que têm método, como eu disse. Profundamente comprometido com os fundamentos da fé cristã, John Wesley dedicou todos os dias da sua vida aos estudos da Bíblia, relacionando-os à sua própria experiência com Cristo. Por isso, sua teologia é uma experiência de Deus antes de um entendimento deste. Para ele, o amor e a misericórdia são inseparáveis do viver santo. Eles estavam muito preocupados com a vida prática do cristianismo, né? O conhecimento bíblico aplicado na prática, não só o conhecimento tendo guardado na cabeça. Abre aspas, o Evangelho de Cristo não conhece religião, que não seja religião social. Não conhece santidade, que não seja santidade social. John Wesley. John Wesley tentou sempre vivenciar na prática o que dizia. Esse compromisso o levou a renunciar aos poucos trocados que tinha para se aquecer no inverno, visando pagar uma professora que educava crianças de rua. John Wesley registrou em seu diário, na data de 24 de maio de 1738, a experiência religiosa de ter seu coração instantaneamente aquecido, ou seja, uma manifestação emocional sinalizadora de sua comunhão com Deus. Essa data tem servido como referência para os metodistas, em geral, por demonstrar que a integração entre religiosidade individual e desenvolvimento de ações concretas na sociedade é entendida como a proposta de Deus para a sua igreja. E você pode observar isso nos evangelhos. Cristo, ele também tinha um lado social. Em que sentido? Não nesse sentido político, socialista, como as pessoas querem tentar entender, mas no sentido realmente prático de ajuda e misericórdia com o próximo, o amor ao próximo, né? Jesus praticava isso aí, dava esmola aos pobres e comida também a eles. O envolvimento do metodismo com as questões relevantes da sociedade é uma marca que o acompanha desde seu início. A humanização dos presídios, o combate à escravidão, no sentido de humanização, porque naquele tempo era muito precário e o pessoal era tratado, como vocês viram no início do vídeo, de qualquer forma, como qualquer animal. Então, eles estavam trazendo humanidade para as prisões, né? E lembrando que eles também necessitavam do evangelho, né? Ouvir o evangelho. O combate à escravidão, que era uma das chagas da época, né? A escravidão existia na época. A luta por salários dignos para os operários, ali na época da Revolução Industrial. O fornecimento do ensino básico para as crianças pobres, que elas não tinham, elas eram alijadas do desenvolvimento educacional. Distinguiram os metodistas quando ocorreu a assim chamada Revolução Industrial na Inglaterra. Então eles já estavam fazendo meio que essa revolução, só com a forma deles entenderem como a sociedade tinha que ser impactada através dessa vida prática do cristianismo.
Por ter surgido no ambiente universitário, o metodismo compreendeu cedo a importância de se promover a educação como instrumento para a melhoria da qualidade de vida, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Aqui está uma questão, o pessoal das igrejas, das denominações precisam entender que a igreja ela impacta a sociedade e ela tem que impactar, porque naturalmente vai impactar. As ações vão impactar quem está à nossa volta. Assim é que, em 1748, John Wesley fundou a Kingswood School, que foi a primeira expressão formal metodista de seu cuidado para atender às necessidades educacionais das crianças. Várias famílias que se instalaram nas 13 colônias da América do Norte levaram os valores do metodismo para a terra que veio a ser os Estados Unidos da América. Quando estes conquistaram a sua independência política, acharam por bem se desvincular também da chefia religiosa exercida pelo monarca britânico. Assim foi criada a Igreja Metodista Episcopal, em 1784, na Inglaterra. Somente após a morte de John Wesley, o metodismo se constituiu como denominação independente em relação à Igreja Anglicana. Os primeiros metodistas que vieram ao Brasil foram os missionários norte-americanos Forten Pitts, em 1835, e Justin Spalding, em 1836. No entanto, essa primeira tentativa de estabelecimento em terras brasileiras não foi coroada de sucesso, porque aqui existia o catolicismo romano como religião única e exclusiva, né, no sentido institucional, era a única que existia aqui no Brasil, principalmente nesse período do século XVIII. Apenas a partir de 1867, novos missionários foram enviados, marcando uma nova época e a certeza de que o metodismo veio para ficar. Escolas passaram a ser criadas, primeiramente em Piracicaba, São Paulo, depois em Juiz de Fora, Minas Gerais, Rio de Janeiro, na capital, e em várias cidades do Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, enfim. A compreensão daqueles homens e mulheres era que, pela via da educação, o metodismo estaria contribuindo para a formação das elites brasileiras. Estas, por sua vez, estenderiam aquela influência a outras parcelas da sociedade. Porque naquele tempo, pessoal, viajando um pouco na história para o passado, a compreensão de educação não era para todos, era elitizada, o pobre era alijado do processo do desenvolvimento da sociedade, ele era colocado como um lixo, qualquer coisa, e ele não participava dessas benesses, desses valores universais, não tinha esse valor universal da educação, saúde, segurança e outras coisas. Isso era mais para as elites, burocratas, os nobres da época. Então o metodismo entrou com força nessa questão de atender os necessitados. No dia 24 de maio se comemora o Dia do Metodismo Mundial, em alusão à experiência religiosa de John Wesley, que aconteceu na rua Aldersgate, em Londres, quando ele sentiu o coração estranhamente aquecido. Certamente, a emoção fez parte dessa experiência. Nesse momento, segundo ele, houve uma íntima ligação entre sua experiência religiosa e a sua doutrina. E ele está falando das experiências da vida prática, né, que o cristão sente no dia a dia, dessa vida, essa comunhão com Deus. Não aquela coisa religiosa, litúrgica, que você só tem um conhecimento, mas você não vive na prática aquilo e não sente essa vida de Deus em você. E John Wesley teve essa experiência que é necessária a todo novo nascido, aquele que nasceu de novo convertido. Daquele tempo para cá, o movimento, hoje igreja, metodista, cresceu ao redor do mundo. Sua doutrina está mais próxima do coração e sua ação nutre-se na certeza da salvação. Sua mensagem vem da comunhão de todos os corações e vai junto ao Evangelho, trabalhar para a construção do reino de Deus. Lembrando, pessoal, que atualmente, já há alguns anos, a igreja metodista não é a mesma de antes, mudou muito, inclusive teve apostasismo nos Estados Unidos, e ela se dividiu em várias ramificações. Não existe mais aquela coisa exclusiva e única e que ainda segue aquele modelo de John Wesley. E aqui, pessoal, está a fonte das informações do vídeo, está aqui a bibliografia, né, mostrando todos os dados onde o autor desse artigo escreveu e trouxe as informações falando sobre o movimento metodista, o início desse movimento que surgiu com Wesley, seu irmão e os demais do Clube Santo. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe o teu comentário também no vídeo e na série para saber o que você está achando dessa série da história da igreja e desse vídeo, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.